Olá, está começando o programa Eu Quero Ver, que mostra a luta dos trabalhadores aqui em Alagoas. E o programa desta semana começa com a Assembleia que decidiu pelo fim da greve dos bancários, após 21 dias. Dessa Assembleia para avaliar a proposta apresentada pela FENABAN. Nós passamos em torno de 6 dias nessa negociação e a gente acredita que a reposição da inflação, embora não seja o que os bancários queriam, é o que nós pudemos arrancar. Então a gente pode dizer que foi um movimento que a gente não esperava nem a inflação, mas nós conseguimos a inflação e é interessante porque nós quebramos a espinha do banqueiro, no caso, quando eles queriam que a gente não recebesse nem a inflação e zero de ganho real. É claro que a questão do 0,12% é pouco, a gente sabe que é pouco, mas em termos de conceito é o que importa, porque nós, nos outros anos, a gente pode continuar negociando no ganho real, enquanto que o abono ele não se acumula, tá? Não se acumula no seu dia a dia, e isso não é interessante. A gente já teve essa política de abono e sabe que não repõe a questão do salário das pessoas. Então é interessante que a gente tenha ganhos reais, é importante que a gente reponha a inflação para diminuir pelo menos essa perda que as pessoas teriam. Durante o decorrer do ano, a partir de maio, nós entregamos minuta, esse processo você já sabe, e começamos a negociar no dia 11, tá? 11 de setembro nós começamos a negociar. De lá para cá, nós entregamos a minuta e ficamos esperando negociação com a FENABAN. Como todos sabem, a primeira proposta foi de 5,5, tá? 5,5 e mais um abono de R$ 2.500. Na terça-feira da semana passada, o comando se reuniu com a FENABAN e aí nós fomos lá dizer que nós tínhamos uma proposta que foi rejeitada de 5,5 e nós começamos a negociar. Durante toda a semana, mudamos de índice para 7,5. Depois desse índice de 7,5, nós recebemos outra proposta. A de 7,5 foi rejeitada logo em mesa de negociação. Depois, nós recebemos uma proposta de 8,75. Essa proposta de 8,75 também foi rejeitada porque não contemplava nem a inflação e a gente não traria para a categoria apreciar uma proposta menos da inflação. Na quinta-feira, nós recebemos a proposta de 10%. Tá? E essa proposta ainda vinha casada com um presentinho dos banqueiros, que era o desconto dos dias parados, ou os bancários pagariam esses dias parados, ou compensariam esses dias parados. Nós passamos vários dias lá, depois da quinta, sexta, para ver o que é que nós fazíamos. Nós tínhamos consciência de que proposta com os descontos integrais dos dias parados, a gente não negociaria, nem trazia para a categoria apreciar uma proposta desse sentido. Eu gostaria também de dizer que as questões específicas do Banco do Brasil e da Caixa deixou muito a desejar. Nós não avançamos em ponto nenhum. Se disser que nós saímos vitoriosos nas específicas do Banco do Brasil e da Caixa, estamos mentindo. Não podemos fazer de conta de que avançamos, porque não avançamos. Nós, do movimento sindical, que debatemos tanto a questão da saúde, nós não conseguimos resolver questões básicas, como convocação dos concursados, porque mais funcionários nas agências diminui a pressão sobre os colegas e as agências conseguem trabalhar com mais tranquilidade e menos adoecimento. Essa questão, né, que nós temos aqui, concordo plenamente com a colega, precisamos repensar o sindicalismo, só que este não é o momento. Né? O momento agora é da gente saber se aceitamos ou não essa proposta, que é muito, muito ruim, mas nós não temos mais pernas para lutar por mais do que isso. A gente
aprova a greve, que foi uma assembleia também expressiva como essa, e parabéns a todos os companheiros e companheiras que compareceram aqui, tanto antes como agora. Quando a gente diz assim, os piqueteiros, vamos pegar o nome das pessoas, desaparece. E aí a greve feita pelo dirigente sindical, nós somos um pouco mais de 40 diretores e um pouco mais de 20 ou 30 delegados sindicais. São 70 dirigentes para 233 agências no estado de Alagoas. Então a proposta, realmente, a proposta não é uma Brastemp, mas é o tamanho da perna, e aí eu concordo com a fala dos companheiros aqui, é o tamanho do passo que a gente pode dar nesse momento. Pelo menos a meu ver, eu particularmente, com algumas pessoas que conversei, não esperávamos chegar aos 10%. A nossa categoria conseguiu uma coisa que esse ano praticamente ninguém conseguiu. É um aumento real ridículo de 0,12%. Mas é aumento real. Eu queria que vocês todos estivessem lá, nas portas dos bancos, fazendo greve junto com a gente. Que aí eu queria ver banqueiro piar e dizer que não dava o que a gente queria, como se fazia antes. Quando se fazia greve antes, funcionário do Banco do Brasil e da Caixa fazia os piquetes. E não é fácil você conviver com a pressão quando você tem um chamado cargo de confiança dentro da empresa. Porque a pressão vem de cima do presidente, que seja do Bradescão ou que seja da Caixa Econômica ou do BB, que pressiona o diretor regional, que pressiona o superintendente, que pressiona o gerente geral, que pressiona os gerentes de comércio. E a gente sai da greve com 10, se perder a comissão, em vez de cair de lado, cai de costa. E cada um, pai de família, cidadão, homem ou mulher, bancárias e bancários, faz essa reflexão. O cenário da greve de 80 e 90, onde você tinha um gerente na agência, o resto era supervisor de caixa, caixa escriturário e peão. Era totalmente diferente. Hoje não, o modelo dos bancários mudou, da relação de trabalho, e é preciso que a gente reveja, como disse a companheira Livoneide, Miriam, todos os companheiros que me antecederam, uma nova forma da gente fazer o enfrentamento com os banqueiros. Se todo mundo fechasse a greve, por 72 horas a gente teria uma resposta melhor. Com certeza. Menos de uma semana a gente teria. Aí assim, 10% eu sou contra. Porém, como os grandes centros estão aí aprovando, é uma vergonha. Pelo menos para o Banco do Brasil e Caixa Econômica, eu tenho certeza que o Banco do Nordeste dava para a gente sair um pouquinho melhor. Muitas pessoas hoje não vão a piquetes, mas já têm um certo senso político, ideológico, de não comparecer de forma alguma. Em regime de votação, pelo índice da FENABAN, para os bancos privados, aqueles que concordam, levante a mão, por favor. Levanta a mão. Só um minutinho para a gente registrar. A proposta foi aprovada. O resultado de aprovação já era esperado, Jairo? Na verdade, a gente fez um trabalho e já esperava que a categoria respondesse à altura, né? Porque a categoria entende que o sindicato tem feito o possível, tá? O que nós não tínhamos de ganho, a gente teve que explicar e o pessoal entendeu. E graças a Deus a gente vai conseguir fazer com esses ganhos com que os bancários amanhã voltem ao trabalho. Veja agora como foi a ocupação dos servidores públicos estaduais na Assembleia Legislativa semana passada. Havia uma expectativa que um projeto de lei enviado pelo governo do estado, que pretende reestruturar a AL Previdência, fosse votado na tarde de quarta-feira na Assembleia Legislativa. A CUT e o Movimento Unificado dos Servidores exigem que, antes de ser votado, o projeto precisa ser discutido com a população. Estamos aqui hoje repudiando esse PL que está tramitando aqui na Assembleia para fazer um protesto dia 28, dia do servidor público, né, o presente de grego que a gente está recebendo do governo, Renan Filho,
E estamos aqui porque precisamos dialogar, né, debater esse projeto, porque não tomamos conhecimento do formato dele, no sentido de ter conhecimento na legislação. Então, esse debate, a gente precisa fazer audiências públicas para que dialoguemos, não projeto ser empurrado de goela abaixo. Hoje nós somos uma categoria que temos o maior número de servidores aposentados no Estado. Isso nos traz preocupação muito grande. A primeira coisa que consta nesse projeto, que a gente já queria dizer, é a falta de respeito por parte do governo com os trabalhadores e com as entidades representativas dos trabalhadores do serviço público. E que isso atinge e afeta diretamente aos trabalhadores, tanto aposentado como ativo, que depende desse fundo. E que este projeto, ele não foi discutido conosco. Ele pode até ter coisa boa, mas o que nós não sabemos quais os efeitos desse projeto ser aprovado a toque de caixa. Inclusive, uma das questões que a gente já vê é a transferência de recursos de um fundo para outro, porque isso, se não tiver um controle por parte daqueles que dependem, que dependerão futuramente deste plano, poderá ser ou deverá ser o fim do sonho de vários trabalhadores do serviço público, ou seja, de todos os trabalhadores do serviço público, de se aposentarem. A gente precisa ter conhecimento do projeto, o que realmente esse projeto tem, que vai beneficiar os servidores públicos estadual e o que ele vem que realmente vai tirar de direito para os servidores públicos estadual. Porque da forma que o projeto entrou aqui, então se foi um desrespeito do governo com a categoria. Do lado de fora do plenário, os servidores fizeram um pequeno ato. O Estado de Alagoas, de forma democrática, como ele mesmo dizia, e de uma forma com diálogo com os movimentos sociais e com a sociedade alagoana, infelizmente o que nós temos visto desde o primeiro dia de governo. Uma comissão dos servidores ainda tentou conversar, sem sucesso, com o deputado Ronaldo Medeiros. Pelo que nós estamos sentindo, o presidente em exercício da Assembleia Legislativa não quer nem receber os trabalhadores. Ele disse ontem, por exemplo, que o governo tem pressa em aprovar esse projeto. Isso, exatamente. O governo tem pressa de aprovar, mas não tem pressa de discutir com o trabalhador. Aí no dia do servidor público, nós somos pegos de surpresa com uma proposta indecente dessa, né? E a proposta vem para a Assembleia de forma assim arbitrária, a toque de caixa, para que o servidor aceite o que esse governo está fazendo com o trabalhador e com o servidor público. O projeto de lei encaminhado para a Assembleia visa instituir a Alagoas Previdência autarquia especial vinculada à CEPLAG, que é a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio, e substitui a atual unidade gestora, que é de regime de direito privado, por uma autarquia especial de regime jurídico de direito público. Não precisava disso. O governo pode transformar o projeto em autarquia, criar esse modelo sem mexer nos recursos que já estão aportados e faz frente ao novo Fundo de Previdência para as aposentadorias de todos aqueles que já estão na composição desse Fundo de Previdência. Não necessariamente precisa mexer. O governo está com dificuldade de caixa para honrar o 13º e quer pegar esse dinheiro que seria para pagar pensões e aposentadorias futuras e pagar o 13º desse ano. Eu acho que houve um descontrole financeiro por parte do Estado, porque o reajuste foi menor do que a inflação, parcelado em 5 vezes, e a receita do Estado de Alagoas cresceu acima de 9%. Então eu acho que estão gastando mais do que o que pode e agora não estão dando conta do que refere-se à folha de pagamento pessoal. A votação do projeto, que acabou não acontecendo nesta quarta-feira, ficou marcada para a próxima terça-feira. E alguns deputados já adiantaram que irão votar a favor do projeto. Nós estamos tentando tratar o tema com muita responsabilidade, mirando e aí colocando como alvo todos os servidores alagoanos. E os policiais civis também estiveram na Assembleia Legislativa para cobrar o plano dos aposentados no PCCS.
Ontem a gente esteve com a presidência, né, dessa casa para incluir os aposentados, né, fazer alteração na mensagem que veio do governo de incluir os aposentados no nosso plano de carreira. A gente quer suprimir uma parte do artigo, né, e aí a gente já falou com o deputado advogado junto da comissão, Constituição e Justiça, né? Mas a gente só vai botar o projeto aqui, a promessa de botar o projeto para andar nessa casa, depois que a gente tiver a reunião com o Gabinete Civil e tiver acordo com a supressão da parte do artigo 4º da nossa mensagem. E nós entrevistamos Edjane Rodrigues, ela que é a nova secretária de Juventude da CUT Nacional. Ela falou sobre os desafios desse novo cargo. Imensos desafios, né? Um avanço significativo para a gente, quanto estado de Alagoas, quanto Nordeste e também quanto rural. No momento estamos situando do que tem para a gente, do que ao longo desses congressos teve para a juventude. A Secretaria de Juventude é uma secretaria recente, né, instituída em 2009. Temos diversos espaços que nós conseguimos dialogar, né, e colocar as nossas demandas, as nossas pautas quanto juventude da classe trabalhadora. Né? Agora nós estamos construindo, reativando o nosso coletivo estadual e municipal nacional de juventude. Estamos dialogando, né, quais são as demandas que nós temos, como é que nós vamos traçar, o que é que a gente vai construir, mas a meta realmente é fortalecer a participação e o reconhecimento da juventude, né, dentro dos sindicatos, dentro das federações e também das confederações, e a partir daí é cada vez mais em busca de políticas que dialoguem com a nossa realidade, com nós quanto juventude. Nós, exclusivamente do campo rural, que somos ainda invisíveis, né, dentro dessas políticas, eu acho que esse é o momento da gente falar, da gente tirar esse silêncio, romper essa barreira que existe, para que nós que vivenciamos, né, essas violências, essas desigualdades, possamos falar, possamos estar colocando, né, o que é que nos rodeia, o que é que nós queremos, quais são as nossas perspectivas. Eu diria, nós queremos construir um país juntos, né, com igualdade, com participação inclusive da juventude. E o diretor do Sindicato dos Vigilantes no Rio Grande do Norte, Tertuliano Santiago, falou sobre a importância da 13ª Conferência dos Vigilantes, que aconteceu aqui em Maceió. Essa conferência ela é extremamente importante para a nossa categoria, porque aqui a gente concentra a discussão não só especificamente para transporte de valores, mas para todo o segmento de segurança privada a título laboral. E aqui a gente vai estar discutindo, debatendo as diretrizes, debatendo a atual conjuntura econômica que vivemos atualmente, que tem influência direta nas negociações de 2016. Então aqui é um preparatório, é aqui onde a gente vai tirar as diretrizes, vai tirar os encaminhamentos para encampar a campanha salarial 2016. Lá em Rio Grande do Norte, como é que está a situação dos vigilantes, principalmente essa categoria de carro forte? Lá a gente tem feito uma luta muito forte nos últimos 4 anos, idade do Sindiforte RN. Lá a gente tem avançado muito, em especial na saúde do trabalhador, no convívio social do trabalhador vigilante. Então a gente fez grandes embates com a recuperação de jornada saudável, ações bruscas e decisivas, como nesse momento nós temos uma ação com efeito nacional contra a Brinks Transporte de Valores, onde a gente conseguiu comprovar a malversação, conseguimos comprovar que ela escraviza o vigilante de transporte de valores no Brasil inteiro, não só no Rio Grande do Norte. Mas foi lá no Rio Grande do Norte que conseguimos avançar nesse combate e com isso diminuir a jornada e trazer uma qualidade de vida e saúde para o trabalhador vigilante. E o programa Eu Quero Ver desta semana fica por aqui. Quem quiser acompanhar as nossas reportagens pode acessar através da nossa página no YouTube, youtube.com/tvcommaceió. Vocês também podem curtir a nossa página no Facebook. Quem quiser enviar críticas e sugestões de pauta,
pode enviar para o nosso e-mail, tvcommaceió@gmail.com. Tenham todos uma boa semana e até a próxima.